Fala, meus queridos, tudo bem? Então, nada melhor do que saber o que os milionários estão comprando antes de me posicionar. Até porque esse cara não ficou milionário à toa, né? Ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Com certeza ele tem ali muitas informações importantes. Então, sem mais delongas, meu nome é Caio Matos e bora para o que interessa. Há alguns dias atrás, a gente fez uma publicação muito maneira falando sobre as 3 carteiras que a gente acompanha e que movimentam muita grana, né? Então esses caras investem milhões e a gente acompanha o que os caras estão comprando, o que os caras estão vendendo, a gente consegue ver o preço que esses caras estão comprando, o preço que esses caras estão vendendo. E muita gente começou a mandar mensagem pra gente perguntando, cara, o quão confiável é essa informação que vocês estão passando? Como é que vocês sabem se de fato esses caras estão comprando o que vocês estão falando? Me explica melhor. Então a gente decidiu fazer esse vídeo aqui para ficar bem claro como a gente faz para entender, né? Para saber o que os caras estão fazendo, o que os caras estão comprando, né? Diferentemente do mercado tradicional, o mercado de criptoativos ele é bem transparente quanto a isso. Porque a blockchain, muita gente, você vai ouvir isso várias vezes, é um livro aberto. Então, as transações que são feitas, a gente consegue acompanhar. Então, a gente vai fazer isso aqui na prática e vai ver como a gente acompanha as transações, como a gente acompanha, por exemplo, quanto de dinheiro cada pessoa tem dentro da carteira, como que elas movimentam, o que elas estão comprando, o que elas estão vendendo, as maiores carteiras do mercado, a gente vai ver isso tudo aqui. A gente só vai tirar aqui algumas dúvidas clássicas para todo mundo aí estar no mesmo pé de igualdade aí no conhecimento, né? Então, a primeira coisa, vocês vão ouvir o tempo inteiro os termos baleia e sardinha, né? Então, deixa eu já partir aqui para o meu computador, para os meus desenhos. Então, a gente tem aí baleia e a gente tem aí sardinha. Vocês vão ouvir muito, beleza? Esses termos aí. Então, baleia, a gente costuma falar, se a gente for falar em termos de Bitcoin, a galera que tem aí mais de 100 Bitcoins. Show? E sardinha, a sardinha que tem menos dinheiro, né? Normalmente, a galera que não tem muitos e muitos milhões dentro do mercado de criptoativos, né? Então, esses aqui são as sardinhas. Então, beleza, toda vez que você ouvir alguém falando sobre baleia, você sabe que tá falando aí de uma galera que tem muito dinheiro investido no mercado. Toda vez que eu ouvir falando de sardinha, é a maioria. E conceito básico. Eu não quero ir para onde as sardinhas estão indo. Normalmente, as sardinhas estão indo ao contrário, certo? Das baleias. Então, o que as baleias querem? Elas querem com que as sardinhas tomem alguns movimentos para que eles possam conseguir liquidez, conseguir comprar mais barato, conseguir vender mais caro, certo? Por quê? Porque a sardinha vai junto com a massa. Então, se está todo mundo falando, tá teu influenciador lá falando na internet, então todo mundo começa a seguir esses caras e a galera começa a seguir a manada. E isso é muito bom para as baleias, porque é exatamente isso que elas querem, certo? Então, nós vamos ver aí algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia para encontrar novos projetos, para saber o que a galera está comprando, qual o preço, para saber se a galera agora está só esperando, porque existe esse momento também, né, em que a galera ela fica um tempo ali só observando o mercado. Então, a gente vai começar a entender isso agora, né? Eu vou puxar aqui um dos principais, né, sites que a gente usa. A gente tem aí, por exemplo, o The Bank, né? O The Bank nada mais é do que uma plataforma que faz todo esse rastreamento on-chain. O que significa rastreamento on-chain? É um rastreamento dentro da blockchain. Então, a gente sabe tudo o que está acontecendo ali. Através desses rastreamentos, eu posso colocar qualquer endereço de carteira aqui e ele vai localizar esse endereço e vai me dar todos os dados referentes a esse endereço. Então, dá só uma olhada nesse endereço que eu abri aqui. Eu sei aqui que ele tem 31 milhões de dólares, ou seja, é uma conta considerável, né? Ele está tendo um aumento aí considerável aqui de mais de 1000%. E eu consigo olhar a carteira dele aqui. Nesse caso, essa pessoa tem especificamente Ether, certo?
Aí tá aqui a quantidade, tudo direitinho, tem mais de 15 mil Ether, é dinheiro pra caramba, né? E tem um pouco de CRO, certo? Essa carteira tem isso aqui. Ele tem Ether dentro da rede Ether e tem CRO lá dentro da rede, né? Então tem pouquinho aqui. E a gente consegue, dessa forma, continuar pesquisando, procurando, né? Se a gente clicar aqui, por exemplo, em Whales, né? Que nada mais são que baleias, ou seja, a galera que movimenta muita grana, a gente vai ter aqui por ordem, né, de usuários. Só que se a gente utilizar esse caminho aqui, a gente vai encontrar principalmente as corretoras, principalmente donos de grandes projetos. Então, se a gente vê lá, por exemplo, o projeto Curve, né, Curve Finance, então é um projeto de finanças centralizados que eles têm um tesouro próprio. Então, dentro dessa grana que eles têm uma carteira específica que tem muito dinheiro. Então, a maioria dessas carteiras, se a gente seguir esse caminho aqui, a gente vai acabar batendo de frente com elas. Então, a gente tem aqui uma carteira, por exemplo, de 3,6 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba. Eu cliquei aqui, ele já até abriu minha MetaMask. Então, por exemplo, essa carteira aqui, olha lá, tá a divisão dele aqui. Praticamente o dinheiro dele todo em OKB, certo? Provavelmente, muito provavelmente, principalmente pela quantidade de dinheiro, 3,5 bi, que é muito dinheiro, isso é uma carteira possivelmente de uma corretora, certo? Então, se a gente usar essa aba aqui de Whales, a principal coisa que a gente vai achar são corretoras. São carteiras que são donos de grandes projetos, beleza? Então, se a gente vier aqui desbravando, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Esse aqui, por exemplo, tem a moeda BIT, então tem 1,8 bilhão de dólares só nesse ativo aqui, certo? Mas aí como que eu faço para achar os caras que estão ali no dia a dia, fazendo trade, buscando as coisas? Tem algumas maneiras, né? Então, antes de ir direto para isso, eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta, que é uma ferramenta também que a gente utiliza no nosso dia a dia, no operacional, para encontrar projetos, para ver o que está acontecendo, que nada mais é do que a WhaleStats. Então, é mais uma plataforma em que aí a gente tem diversos índices. A gente consegue ver o índice de medo da galera também. Esse aqui é um índice bastante importante, isso mostra o quão ganancioso o mercado está ou não, certo? Então, se o mercado está muito ganancioso, está todo mundo querendo comprar, todo mundo falando pra caramba, aí já é o momento da gente ter muito cuidado, né? Porque se tá todo mundo muito eufórico, quer dizer que as sardinhas estão indo para lá e eu não quero ir junto com as sardinhas, certo? Então, nesse site aqui, a gente vê que, por exemplo, a gente teve aí nas últimas horas Shiba como o mais tradeado, né? Então, a galera gosta muito de meme coin para tradear. E aqui a gente consegue ver também holdings, né? O que a galera tá holdando, né? A quantidade média de cada um, né? Dos top 100 que acumulam moedas de market cap pequeno, né? O que é um market cap pequeno? São ativos que têm pouca capitalização. Aqui eles falam que os que têm pouca capitalização têm menos de 100 milhões. Então a gente consegue acompanhar aqui e descobrir diversos ativos que a galera está treinando e que muitos eu nem conheço. Por exemplo, esse PEN aqui, eu nunca ouvi falar. E tem uma galera aí tradando, utilizando esse ativo aqui, certo? Então é um tipo de ativo que é interessante ficar de olho, certo? Então essa é mais uma ferramenta, mas também não é a única. Então a gente tem aqui, além do The Bank e do WhaleStats, a gente também tem o Duni, certo? O Duni é uma das minhas ferramentas favoritas para fazer esse tipo de coisa. A gente consegue encontrar, de fato, uma infinidade de métricas aqui dentro. A gente consegue ver, por exemplo, a iDog Airdrop, né? Então, alguém criou isso aqui para monitorar isso. Alguém criou aqui, ó, a quantidade de saque dentro da Ethereum. Então, criaram aqui para a gente poder acompanhar em tempo real. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a blockchain é aberta. Então, a gente consegue ter esses dados de forma real, ali, do que está acontecendo, né? Então, se eu vier aqui digitar, por exemplo, Whale, eu vou ter aqui, ó, Uniwhale Overview, Ethereum Whale Tracking, ou seja, é um tracking, ou seja,
a busca das informações da galera que é baleia, que trada Ether. Então, o top 1000 holders, ou seja, a galera ali que tem mais de 1000 Ether. Aqui tem uma pancada de informação importante. Eu vou bem direto pro ponto aqui. Né? Então, aqui a gente tem quantidade de Ether transacionados diariamente, enfim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa carteira que eu sei, que ele me diz aqui que tem 31.940 Ether, que é coisa pra caramba, certo? Vou vir aqui dentro do The Bank, o que eu fiz foi basicamente dar um... Opa, eu botei por... Deixa eu botar aqui por Ether. Eu vim aqui, marquei, dei um Command C, que eu tô no Mac, mas se o caso estiver no Windows, o Ctrl C. Vim aqui, dei o Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Né? Então, abri aqui, ele está atualizando a carteira, eu já sei que ele tem aí pelo menos 70 milhões de dólares, certo? Então é grana pra caramba. Eu vejo aqui que essa carteira tem basicamente Ether e BTC, certo? Essa é a posição dessa carteira aqui. Inclusive, eu consigo ver quais as pools esses caras estão, essa galera tá. Então, por exemplo, ele está utilizando a Uniswap V3. Então, ele está aqui, por exemplo, numa pool de WBTC com ETH e ele já tem aqui um dinheiro para sacar, ó, 94 dólares de BTC e 96 dólares em Ether. Ele tem aqui 12.9 Ether e 0.6 BTC dentro dessa pool aqui, certo? Se você ainda não está familiarizado legal que é pool, fica tranquilo que a gente vai ter conteúdo pra caramba aqui falando sobre pool de liquidez, sobre DeFi. Eu estou preparando um conteúdo sensacional aqui sobre esse assunto. Então, já aproveita esse momento para segue a página aqui, já ativa o sininho para você não perder aí os conteúdos que vão vir, principalmente nessa área de DeFi, que é uma área que, cara, eu gosto demais, eu estudo muito. Né? Então, dessa forma, eu consigo ir acompanhando o que a galera está fazendo. Eu consigo, inclusive, dentro de Uniswap, olha só, clicar e ver quais são os principais assets, ou seja, quais são as principais moedas, quais são os principais pools e quais são os principais holders também. Inclusive, o The Bank possui a possibilidade de você pegar um Premium Pro para você ter a plataforma Pro, né, para você ter acesso a mais dados aqui. Mas com esses dados a gente já consegue trabalhar legal. Né? Eu consigo ver as pools de liquidez, ou seja, o que a galera está utilizando ali para fazer empréstimo, né? Enfim. Então eu consigo ver todos os assets, eu consigo ver a porcentagem de cada asset. Então dentro da Uniswap a gente já sabe que 27% do tesouro dos caras, da grana que eles têm ali, tá em Ether. Isso aqui é muito interessante, eles têm bastante aqui. O SDC também, tem uma quantidade interessante de BZR, olha, eu não sabia dessa informação. Tem dinheiro pra caramba aqui, mais de 300 milhões de dólares só nesse ativo. E dessa forma eu consigo ir acompanhando. Eles também vão ter a possibilidade aqui, breve, já tá aqui, até aqui Zoom, em que a gente pesquisa a moeda e em cima da moeda a gente consegue ir indo mais a fundo procurando, né? Se eu digitar aqui, por exemplo, se eu digitar aqui em cima, por exemplo, Frax, e alguém utilizou o nome de Frax, eu vou automaticamente entrar no perfil desse cara e ver o que esse cara tem aqui investido. Né? Frax é um nome de um projeto cripto, mas não necessariamente esse é o projeto cripto, porque qualquer um pode vir aqui e editar o nome, colocar o nome que quiser. Então é importante, quando vocês estiverem procurando, por exemplo, Binance, não necessariamente vai ser a carteira da Binance, beleza? Porque olha só quantos Binance tem, qualquer um pode vir aqui e colocar o nome que quiser, certo? Então fica bem ligado nisso aqui. Mas nesse cara aqui, que já tem uma grana considerável, 780 mil dólares, eu consigo acompanhar e ver que, por exemplo, ele tem uma grana considerável em alpaca, 300 mil dólares em alpaca. É grana pra caramba, né? Que é a Alpaca Finance. Então aqui dentro da Alpaca, mesma coisa, eu consigo entrar e ver que, por exemplo, eles têm muita grana em BNB, tem muita grana em USDT, certo? Isso aqui é muito interessante. Essa ferramenta, galera, é fundamental para entender o que está acontecendo. Eu vou abrir aqui para vocês justamente a postagem que eu fiz e vocês vão entender legal.
exatamente o que aconteceu, né? Tô aqui dentro do Instagram da Bitcoin School Oficial, e eu tenho aqui a postagem. Quais criptomoedas os milionários estão comprando? Então uma galera perguntou aqui e tudo mais, uma galera mandou mensagem por direct perguntando, cara, como que eu faço para saber quais criptomoedas os milionários estão comprando? Principalmente utilizando as ferramentas que a gente está utilizando aqui. O Debank, o Dune, o Whale-Stats. Fazendo as pesquisas, eu encontrei que a Arca, que é um fundo de investimento, ela comprou GYDX e GNS, certo? Então eles compraram uma quantidade considerável. Por exemplo, eles compraram 4,1 milhões em GYDX a 2,22. Se a gente vier aqui no CoinMarketCap e ver o preço do GNS e comparar com o preço que os caras pagaram, 7,06, tá 7,74. O volume que esses caras compram já deu muita grana, já deu muito dinheiro, certo? Então, esses caras aqui são caras, né, que movimentam uma grana interessante. Inclusive, ainda existe a possibilidade de você encontrar pelo Debank através do NS da pessoa. Isso é muito comum a galera utilizar o NS aí em cada conta. Então, por exemplo, tem um cara chamado, por exemplo, Farga, né? Eu venho aqui, consigo encontrar ele aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, digitar 21m.eth, ele não encontrou nesse momento, mas existe também, certo? Mas, por exemplo, eu encontrei aqui o Farga, que é um cara que também tem uma graninha aí, $200 mil, né? É R$1 milhão aproximadamente. Eu consigo ver o que o cara está investindo. Então, o cara está investindo em GYDX, e junto lá com as baleias, lembra? Está investindo em ARB, está investindo em WBTC, enfim. São diversos ativos aqui, ainda consigo ver quais projetos ele está utilizando para investir. Aqui Kidal, Real, não sei o que, BiFi. Então consigo ver inclusive as pools que ele está. Então, por exemplo, ele está aqui nessa pool de dólar com dólar e ele tem aí $5.750 investido aqui nessa pool. Isso aqui é muito interessante para entender, né, como que a galera está investindo no mercado, o que a galera está fazendo, certo? Inclusive ainda tem a ferramenta de chat que foi integrada aqui dentro, bem interessante, que eu consigo mandar mensagem para outras pessoas. Tem alguns bundles aqui, certo? Isso aqui é da carteira que eu estou logado. Tem a questão de protocolos também. Eu consigo vir aqui procurar a maioria dos protocolos. Eu só venho aqui e digito o nome. Então, vamos jogar aqui para frente para a gente pegar um protocolo menor. Vamos pegar aqui Gearbox. Aqui dentro de Gearbox, eu posso vir aqui dentro de Holders, eu já tenho uma galera aqui. Lembra que sempre os primeiros normalmente é uma galera que está guardando tesouro de projetos, são carteiras de projetos, são carteiras de exchange, certo? Eu abri esse aqui, tem 7 milhões e poucos de dólares, e a gente pode ver que está bem dividido aí, bastante em dólar, bastante em DAI, que também é dólar, né, o SDC. Então, essa carteira aqui está bem dolarizada. O que significa? Que ela está pouco posicionada em ativos de risco e está mais posicionada aqui em dólar, certo? Então, essa aqui é uma das principais ferramentas que a gente utiliza. Então, Debank, Whale-Stats e Dune Analytics. Aqui, através dessa ferramenta também, você não precisa achar só o de Ether, eu posso achar os principais holders de outros projetos. Então tem alguns whale trackers aqui, é possível criar o seu próprio, né? Através dessa ferramenta você pode criar o seu próprio, né? Então essa ferramenta aqui é muito, muito maneira. Então, basicamente, para você fazer um tracking interessante, saber o que está acontecendo, achar as principais carteiras, você não vai achar isso de primeira, rapidamente, né? E também não é porque o cara foi lá, você está acompanhando a carteira e a carteira comprou 100 milhões de Shiba, 100 bilhões de Shiba, que você também vai comprar. Você precisa analisar, ver com calma o que a galera está fazendo, acompanhar para depois entender. Então, o conselho que eu dou é, pega 3 carteiras grandes e acompanha esses caras. Vê com que frequência eles compram, com que frequência eles vendem. Pô, se o cara comprou aqui, abre o gráfico, vai lá, por exemplo, no TradingView, o site que a gente utiliza para fazer esse tipo de análise,
coloca o ativo lá, né? Por exemplo, vamos supor que é Frax, né? Frax com dólar. Vê lá o ponto que ele comprou, o valor que ele comprou, né? Aproveita, vai no gráfico, vê o que está acontecendo. Então, acompanha direitinho, né? A movimentação do cara, não vai na pilha, não entra aí de louco porque você viu a pessoa comprando na hora, beleza? Isso aqui é um conselho sensacional. E aí, dentro também do DBank, a gente tem a questão de NFT. Aí, pra galera que é fã de NFT, também é possível acompanhar carteiras de NFT, certo? É possível acompanhar, inclusive, as coleções. Se eu clicar aqui, por exemplo, no Bored Ape, né, aqui na aba NFTs, do lado esquerdo, né, eu consigo ver os principais holders disso aqui. Né? Então, tem uma carteira aqui que tem 600 e pouco. Vou clicar em uma carteira que tem 213 Bored Apes. Certo? E eu consigo acompanhar, eu consigo ver o que essa galera tá comprando. Tem dinheiro pra caramba em Ape, né? Evidente, né? Tem 18 milhões aqui. Eu consigo ver os NFTs que essa pessoa tem, então eu consigo ver e especular em cima de NFTs também. Então, esse cara tem Bored Ape, Mutant Ape, Runes Eggshell, Shells, não sei o que lá, enfim, tem algumas outras coisas aqui. Eu consigo utilizar isso aqui, certo? Então, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para você são ferramentas de análise on-chain, né? São ferramentas que analisam dentro da blockchain. Então, a gente tem, por exemplo, o Gen.xyz, que foi comprado recentemente pela OpenSea, agora é o OpenSea Pro, e ele tem uma pancada de funcionalidade interessante também aqui também para fazer esse tipo de análise on-chain, principalmente aí para a galera de NFT, certo? Então, ele faz a análise aí de diversos marketplaces ao mesmo tempo. E eu sei o que está acontecendo, sei o preço que está dentro de uma pancada de marketplace. Então isso aqui é muito importante para a galera que está tradando NFT também, certo? Então, dentro de DBank aqui, o que você vai fazer simplesmente é acompanhar as principais carteiras, né? Ver a movimentação dessa galera. Você pode pegar qualquer uma dessas aqui. Você pode ver que vão ter várias carteiras que são muito conhecidas da galera, por exemplo, do Twitter, né? A galera que está sempre postando bastante. Então, por exemplo, o Mosh é uma carteira que muita gente gosta, que está sempre acompanhando. É uma carteira aí que tem mais de 600 mil dólares, né? Uma graninha considerável. Então, está bem dividido aqui na questão de Ether e Optimism. Então, essa pessoa tem um pouco na Optimism, tem um pouco na Ether. Então, está bem divididinho aqui, eu consigo ver quais projetos está investindo. Enfim, é muito legal, isso aqui é muito legal. Quando a galera, principalmente a galera que está aqui na Bitcoin School, na sede presencial, aprende a utilizar e ganha esse costume de utilizar a ferramenta, pega ali 3 carteiras e tá sempre analisando, é muito maneiro que a gente sempre começa a ter muitos projetos interessantes vindo. Por exemplo, o João, não tem muito tempo, ele trouxe um projeto chamado, se não me engano, foi a Keeper. Não lembro exatamente, porque são muitos ativos que a gente analisa todos os dias. Então ele trouxe um projeto, ele estava num momento de compra muito bom, era algo incrível que a galera não estava olhando, estava bem por fora, só que tinha uma baleia específica comprando bastante. E aí a gente conseguiu analisar ali, viu que era um bom momento de compra também, e a gente aí teve o resultado sensacional, a maioria da galera fez mais de 1000% aí em cima desse ativo, foi bom pra cacete, né? Então, é algo que a gente sempre fica de olho. Esse tipo de análise é só mais uma parte do nosso método, né, de análise de ativos, né, que a gente fala principalmente aí dentro do 360 Cripto. Vocês já entenderam legal? Entenderam? Pega 3 carteiras, cai para dentro, pesquisando, entra dentro de outra, entra dentro de outra. Quando chegarem 3 carteiras que estão bem diversificadas ali, você vai começar a perceber alguns padrões. Você vai ver que a maioria da galera que tem muita grana normalmente investe em projetos bem parecidos. E de vez em quando entram alguns projetos diferentes e é aí que você vai ficar de olho. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, me manda uma mensagem aqui, eu vou ficar muito feliz em tirar sua dúvida. Se você tiver alguma sugestão, algum criptoativo que você quer que a gente analise também, vai ser muito legal, manda aqui pra gente, pode mandar no inbox, através das nossas redes sociais também. E nós estamos aí sempre abertos a sugestões. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de seguir aqui o canal,
ativar o sininho para receber sempre os novos conteúdos e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!